Quando eu cheguei aqui tinha meia dúzia de pessoas, eu falei assim, olha, obrigado, que eu achei que só os palestrantes viriam aqui. Olha só que problema bacana que vocês inventaram, muito bem. Espero que o pessoal na outra sala esteja nos ouvindo bem também. Satisfação muito grande estar aqui, honrado também com a presença dos palestrantes, da minha querida deputada Érica Cocai, colegas do IPEA, companheiros e companheiras sindicalistas que aqui estão presentes. É muito interessante e muito energizante ter sentido essa energia que vocês trouxeram aqui para esse auditório hoje. País que quer dar certo, que quer vencer suas dificuldades, se não tiver essa energia, não consegue dar um passo adiante e conseguir derrotar justamente esse cerco que a gente se vê a partir de hoje. Agradeço ao Fernando também pela brilhante exposição que ele fez, uma série de slides que eu tenho aqui, eu vou economizar justamente porque ele já passou por eles de uma maneira muito mais competente do que eu conseguiria fazer. Eu também sou cria do Zé Celso lá do IPEA, e boa parte dos dados que eu trago aqui, na verdade, são incentivados por estudos que ele, de forma pioneira, tinha iniciado, né? Basicamente, eu quero aqui fazer uma sugestão de reflexão com base, usando alguns dados, dando algumas dicas também de coisas que vocês próprios podem pesquisar, analisar e ver se a gente está certo ou não, mas a ideia é falar sobre algo que eu estou chamando aqui de pesos e medidas dos servidores públicos e os perigos das dietas de choque fiscalista regressivo. É algo parecido com as dietas alimentares que de repente chegam para você e falam assim, não, você tem que parar de comer, né? Ou você tem que fazer aquela dieta intermitente assim, para de comer, agora volta a comer. Porque o serviço público, um dos problemas do nosso serviço público é esse efeito sanfona. Cresce, diminui, cresce, diminui. Você tem concurso, né? Governo Lula, governo Dilma, você teve uma volta dos concursos. O TCU em 2002 baixou um acórdão dizendo, e foi um acórdão importante, infelizmente ele foi revertido, mas ele dizia, vocês têm que mandar embora uma série de servidores terceirizados, porque estão ocupando funções que são típicas, são, né, próprias do serviço público, que têm que ser ocupadas por servidores concursados. Isso foi completamente revertido, a gente vai daqui a pouco passar por aí. Que serviço público nós queremos? Eu adoraria ter um serviço público que pudesse cumprir aquilo que está no artigo 3º da nossa Constituição, que são objetivos para país nórdico nenhum botar defeito. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Que servidores públicos, começando aí, que nós temos hoje? Esse aqui é o novo formato da principal fonte de dados dos servidores. O Ministério do Planejamento aboliu o boletim estatístico de pessoal, inclusive foi criticado por isso, porque nós ficamos um tempo muito grande sem dados atualizados sobre a força de trabalho de serviço público. Houve uma crítica generalizada, houve inclusive uma acusação, uma crítica velada de que isso estava sendo feito justamente para maquiar ou para evitar que alguns dados sobre a situação caótica que se instalou a partir do golpe fosse deixada de forma clara, né? E, enfim, ainda é algo que está em construção, tem uma série de problemas, tem uma série de dados que são faltantes aqui. Esperemos aí que a gente possa estabelecer, né, um processo de retomada desses dados para que eles fiquem à disposição do escrutínio público, para que qualquer cidadão brasileiro, brasileira, possa ter acesso a eles e verificar se nós estamos bem ou mal, se estamos avançando ou retrocedendo, e chegar às suas próprias conclusões. Basicamente, a gente tem 635 mil, um pouco mais, de servidores civis ativos do governo federal. Vou fazer esse recorte aqui, não vou falar de servidores municipais e estaduais, porque não tem tempo para isso e daria muito pano para manga. Até que a composição, se a gente for comparar a presença de pessoas do sexo masculino e feminino no serviço público, ela é melhor, por exemplo, do que a gente vê no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, que não chegam a 10%, da presença de mulheres. Então, a gente não pode
pelo menos do ponto de vista de gênero, ainda tem uma distorção, deveria ser maior a proporção de mulheres, mas ela não é tão distorcida quanto a gente vê em outras áreas da atuação do Estado. Essa é a presença do serviço público federal no país. Vez ou outra a gente escuta alguém falando assim com aquele slogan, mais Brasil e menos Brasília. No fundo, a maior parte do serviço público federal não está no Distrito Federal. Então essas pessoas que falam isso desconhecem um dado básico. Você tem muito mais servidores no Sudeste e no Nordeste do país do que na região Centro-Oeste. Embora certamente o Distrito Federal concentre a maior parte desse contingente. Essa curva aqui é parecida, muito parecida com a curva que o Fernando fez, eu só incluí aí a trajetória dos militares também. No serviço público brasileiro, federal, de cada 3 servidores, 1 é militar. Precisamos, analisar esse dado, é bom ter esse dado aí. Em geral, quando a gente fala em servidores, serviço público, de fato, a conta dos militares ela é deixada à parte, mas ela precisa ser visível, de alguma maneira. A discussão que se... Concordam comigo? A discussão que se tem que fazer... você tem características diferentes de país para ter o maior ou menor contingente de militares, mas a gente precisa saber onde é que eles estão e por que eles são tão grandes ou tão pequenos em alguns países, e no caso do Brasil. Essa é a trajetória dos concursos e o chamado efeito sanfona. Você tem aqui governo Collor, 0 concurso. Política de Estado mínimo, desmonte do Estado, privatização de estatais, 0 concurso público. Aqui tem um outro marco na administração pública, que é o plano diretor da reforma administrativa do Estado, sob a égide do ministro Brescia Pereira, que aí tem uma ideia que não só se estabeleceu, como até hoje é a ideia dominante, hegemônica na concepção de serviço público. A de que o serviço público federal ele tem que ser menor, obviamente, do que o estadual e municipal, dada a grandeza do país, e ele tem que ter um nível de qualificação especial. Então você tem carreiras típicas de Estado que têm que ser bem remuneradas para atrair servidores do setor privado, servidores capazes. Eles têm responsabilidades que são especiais, são incomparáveis com atividades exercidas no setor privado, e ele tem que ter uma proteção justamente, não só para que ele possa cumprir a sua função, e ele não se sinta intimidado politicamente em relação a isso, mas também para que isso seja considerado um benefício indireto. O sujeito é procurador-geral procurador da Fazenda Nacional, por exemplo, ele poderia sair e virar um funcionário de um escritório de advocacia especializado em direito tributário, que em geral paga muito bem, você tem uma escassez de profissionais. Mas você cria determinadas vantagens para que essa categoria se mantenha ligada ao serviço público, porque se vê aí como algo necessário e importante. Então você tem um pico, mas é quase como um raio em céu azul depois, quando entra a crise da desvalorização cambial do governo Fernando Henrique, em 99, a crise econômica geral do país, que toma conta a partir de 2000 e 2001, a lógica fiscalista dobra, inclusive, essa proposta do governo Brescia. Então você tem, por exemplo, uma série de agências reguladoras que são criadas, mas que não foram supridas de profissionais, porque você também teve uma escassez de concurso. Isso muda, essa página muda a partir de 2003, com uma política de pessoal diferente do governo Lula. Por exemplo, você tem um crescimento, uma criação de universidades novas, criação de universidades e a expansão de campi universitários, de várias universidades tradicionais no país inteiro, e isso provoca um crescimento volumoso aí da quantidade de professores, de auxiliares no ensino público federal, os institutos federais de educação tecnológica. A gente lembra que o ensino profissional durante um tempo foi praticamente relegado à lata do lixo. Então isso tem uma variação importante, até mais acelerada, porque entra o TCU em 2002 e estabelece, como eu falei, uma regra de que você tem que substituir terceirizados por servidores concursados. E essa situação alcança aí um pico de trajetória
ali por volta de 2010, onde a gente ainda via uma trajetória virtuosa de crescimento do país e havia uma folga também para a contratação de pessoal. Isso tem por trás também uma mudança de perfil, ou seja, cada vez mais você tem uma evolução de servidores mais qualificados com curso superior, às vezes pós-graduação, mestrado e doutorado, que está representado aqui pela barrinha azul, os de nível médio na barrinha vermelha e os de nível básico, né, auxiliares sobretudo, com essa barrinha laranja. Copeiros, motoristas, ascensoristas, isso praticamente se extingue, essa lógica de você contratar servidores dessas áreas por concurso, salvo raras exceções. Trajetória de gastos, o Fernando já mostrou, é a mesma reta, né, só puxando até 2016. Essa comparação também com os demais países, ele já falou aí muito bem em relação a isso. Aqui comparações com países que não são muito parecidos com o Brasil, mas talvez sejam um pouco mais do ponto de vista político e institucional, que são países federalistas, são países que têm uma população um pouco maior, mas também com várias diferenças. Esse é um problema importante, né? Acho que o Fernando foi muito feliz de fazer uma comparação com os Estados Unidos, que é um país que tem um porte relativamente parecido com o Brasil, embora tenha um PIB e uma renda per capita muito superior. No fundo, o país mais próximo do Brasil, quase que um gêmeo siamês, é o México. O México é o país mais parecido com o Brasil em termos de ter uma herança colonial importante e feroz, de ter uma população com números muito parecidos com o país, tem uma renda per capita relativamente próxima do Brasil, é um país presidencialista, federalista. Então, se a gente se arvorar a fazer uma comparação e ver o que está acontecendo se você aplica políticas ruins, talvez olhar o México fosse um bom exercício. Vez ou outra aparece, como apareceu o relatório do Banco Mundial, falando assim, o Chile, 17 milhões de pessoas, é o que? A grande São Paulo, né? Não tem parâmetro de comparação, não é uma boa comparação, não é aquilo que a gente chama de contrafactual. O México é um contrafactual, e a gente sabe que se a gente aplicar o torniquete no gasto público com os servidores, é muito mais fácil a gente se tornar um México do que a gente se tornar um Estados Unidos, uma Noruega, uma Suécia, né? Uma Alemanha, o que seja. A dieta do choque fiscalista regressivo, basicamente ela foi muito bem representada semana passada pelo estudo do Banco Mundial, que embora tenha essa cara simpática, é uma receita, a meu ver, maligna, e é uma proposta que a gente só poderia chamar de temerária. Ou seja, é um estudo mal feito. Eles divulgam como uma síntese, eu espero que depois, quando eles complementarem, eles coloquem coisas básicas de qualquer estudo de estudante de graduação. Você coloca um gráfico com uma regressão, qual foi o modelo que você utilizou, né? Para a gente saber se aquilo tem fundamento ou não. Não precisa nem detalhar muito a metodologia, mas pelo menos citar. Eu usei esse tipo de modelo para chegar a esse gráfico. Não dá para dizer assim, esses dados foram feitos pela equipe do Banco Mundial. Parabéns, isso aí a gente já sabe desde a capa do relatório, né? Mas e o resto? Tem uma série de premissas incorretas, algumas são uma piada. Tem um trecho do relatório que diz, por exemplo, o modelo tributário brasileiro é pouco progressivo. Isso é uma piada. O modelo tributário brasileiro é um dos mais regressivos do mundo. Um relatório que se diz com essa cara simpática aqui, que vai combater a desigualdade, e não fala do sistema tributário regressivo, ainda diz o seguinte, o brasileiro já paga muito imposto, não tem condição de mexer nos tributos. É justamente por causa disso que deve se mexer na estrutura tributária brasileira, né? Abordagem meramente fiscalista e só pelo lado do gasto. Não tem, a professora Maria Lúcia Werneck falou que não tem a equação do lado da receita também. As conclusões são genéricas e algumas são grosseiras. Então é aquele sujeito que chega lá com uma unha encravada e o médico recomenda amputar a perna. Realmente a unha encravada vai ser resolvida, mas ao invés de você buscar soluções específicas, isso é dado de uma forma muito genérica e, a meu ver, grosseira. Esse relatório foi feito justamente para
criar uma imagem para o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento fazer a sua pregação em favor da reforma da Previdência e do calote dos servidores públicos, né? Basicamente, foi para isso que serviu o relatório. Não à toa ele foi divulgado justamente lá no Ministério da Fazenda. Esse relatório é, infelizmente, uma herança maldita do ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, foi ele que encomendou isso. E passou-se o tempo, alguém lembrou, nossa, tem um estudo do Banco Mundial contratado, vamos chamar que a gente precisa aprovar a reforma da Previdência, e vai parecer para todo mundo que o Banco Mundial é uma casa de especialistas, neutros, gente fora do país. O economista-chefe do Banco Mundial acabou de chegar da Tunísia, faz 3 meses, 6 meses, então vai parecer assim, são pessoas que vieram de outro planeta, olharam de forma isenta, e a gente vai ver que não é exatamente isso. Há uma série de informações pontuais, não vou entrar muito nesses detalhes, isso aqui é uma delas, né, dizendo assim, não há dados disponíveis sobre o número de servidores estaduais e municipais. Eu falei, como assim? Tem pelo menos 3, talvez até 4 maneiras de você calcular o número de servidores estaduais e municipais. Né? Então, o IBGE tem uma pesquisa específica para isso, com base em dados administrativos, aí que para o quantitativo de pessoal ela é relativamente segura e bate, por exemplo, com outras pesquisas. Né? Conclusões genéricas, erga omnes, né? Ou seja, você olha um dado ruim e você chega a uma conclusão que tem que servir para todo mundo. Comparações estapafúrdias, eles fazem um gráfico comparando com Chile, com França, Portugal, Estados Unidos tudo bem, mas Austrália, são países que têm PIB diferente do nosso, população diferente do nosso, regime político diferente do brasileiro. A maioria deles não tem estados e municípios como a gente, não são países sequer federalistas. Né? Então, desde quando a gente pode comparar banana com laranja? Desde quando o Chile é benchmark? Por exemplo, para gasto com pessoal, o Chile, na América Latina, fica relativamente próximo, é o mais próximo da Colômbia. A Colômbia sempre foi tida como um dado estranho, um número estranho. Todo mundo que olha isso fala assim, não, esse dado da Colômbia ou ele está errado, ou a estatística é ruim, ou eles estão produzindo algum milagre para funcionar o seu serviço público gastando tão pouco. Esquisito. Né? Então nos propõe como benchmark, como parâmetro, coisas que são muito esquisitas em termos comparativos. Nada, leia no relatório, dê lá um Ctrl F, coloca assim, teto constitucional, teto de salário de serviço público, nada. Um dos principais problemas, uma das principais distorções no pagamento de servidores públicos no país, que é o descumprimento do teto por algumas categorias muito bem aquinhoadas, muito privilegiadas, não aparece no estudo. A única citação a teto salarial que aparece no estudo é dizendo que é bacana criar um teto salarial para quem ganha Bolsa Família. Então, assim, é algo inimaginável que um estudo que diga que vem para mexer com a desigualdade, para superar a desigualdade, para tornar o Brasil mais justo, se cale sobre o problema do teto constitucional e gaste tinta, achando que um dos principais problemas é estabelecer a famosa porta de saída do Bolsa Família, para as pessoas pararem de receber Bolsa Família e voltar para o mercado de trabalho. Nessa crise de emprego, dá até para perguntar, que mercado de trabalho? Aqui um estudo que eles citam, que ele fala assim, os altos salários do setor público contribuem para a desigualdade. E aí citam um estudo que não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Eles citam outro estudo do economista José Roberto Afonso, que é um economista conhecido, que faz um estudo muito interessante, aliás, e aí eles falam assim, as 5 principais categorias mais remuneradas no país, com base em dados do imposto de renda, estão no serviço público. Boa, é verdade. Pergunto, o Banco Mundial pinça essas aberrações, porque não é só um problema não, são aberrações, algumas coisas são aberrações, e propõe alguma solução? Não. A categoria mais bem remunerada do serviço público é a de dono de cartório, titular de cartório.
que ganha a média salarial aqui de R$1.136.000 por mês. Por ano, aliás, por ano. Pergunto, tem alguma medida proposta no relatório para falar assim, precisamos mudar essa situação? Não tem. Ministério Público, membro do Ministério Público, membro do Poder Judiciário, tem alguma medida? Olha, encontramos uma aberração, vamos cuidar dela. Tem? Não. Sabe qual é a medida proposta? Congelar salários, evitar concursos, porque evitar reajustes, né, que são muito generosos, são essas. E reforma da Previdência. Essas são as medidas propostas. A meu ver, não só esse estudo do Banco Mundial merece ser mais analisado, estou pegando só uma pequena parte aqui do que eles falam de gasto com o pessoal. Mas a gente deve melhor analisar isso que é chamado de Banco Mundial. Banco Mundial. Qual é o papel desse organismo internacional que está na mesma nau decadente criada pelo Acordo de Bretton Woods lá do pós-guerra, né? E que recomenda políticas que não funcionam, que recomenda políticas que faça chuva, faça sol, seja o país pequeno, médio ou grande, rico ou pobre, são as mesmas, sem nenhuma atenção às peculiaridades dos países. Quem diz isso é ninguém menos do que o antigo economista-chefe do banco, Joseph Stiglitz, prêmio Nobel, que, entre outras coisas, fala: a estratégia do Banco Mundial é uma estratégia de destruir empregos. Não é para criar empregos, é para destruir empregos. Essa é a estratégia do Banco Mundial. Entre outras coisas também, entre outras críticas que ele fez ao sair do Banco Mundial. O Larry Elliott, que é economista chefe da editoria da economia do jornal The Guardian, pergunta: por que o Banco Mundial se esforça tanto em apoiar a criação de escolas privadas em países muito pobres, por exemplo, na África, quando todas as evidências acadêmicas mostram que isso aumenta a desigualdade, não diminui as desigualdades? Está aqui o ministro Henrique Meirelles, de dedo em riste, falando que o documento do Banco Mundial está em linha com as ações desse governo: preservar os mais pobres. Podemos rir que a piada é essa mesmo. E aqui do lado um estudo da Oxfam, que é uma organização importante, reconhecida, dizendo que mais da metade das instituições financeiras que emprestam dinheiro para o Banco Mundial, e o Banco Mundial, por sua vez, empresta a países pobres, estão enroladas em escândalos de paraísos fiscais, como os Panama Papers. E pergunta: de onde uma instituição que supostamente deveria estar lutando para superar a pobreza se vale de organizações, de instituições financeiras que guardam seu dinheiro em paraísos fiscais, que são templos da corrupção, do crime, né, do dinheiro vindo do crime organizado? Alguma coisa está errada. Então, basicamente, gente, né, eu acho que a gente deve, para reflexão, gostaria de deixar aí como proposta, inclusive para as entidades sindicais, algumas bandeiras que a gente poderia e deveria encampar, pensando que tipo de regime de bem-estar a gente quer, muito na linha também do que a professora Maria Lúcia Werneck Viana falou, ou seja, lembrando aqui o velho e bom Spin Anderson, né? Ou seja, qualquer regime de bem-estar é uma equação que se vale da combinação entre Estado, mercado e família. Então, a comparação que a gente fizer e a escolha que a gente fizer, nós vamos estar dizendo qual que é o tamanho do Estado, qual que é o papel do mercado e qual é o ônus que nós vamos passar para as famílias. É essa a discussão que está colocada. Então, mais do que simplesmente discutir a quantidade de servidores, o salário dos servidores, que são variáveis muito importantes, nós queremos dizer o seguinte: com o que nós queremos gastar ou deixar de gastar no serviço público? E quais são, de fato, as saídas que nós temos pela frente? A solução do Banco Mundial é, por exemplo, privatizar universidades públicas. Uma das recomendações que eles fazem. Fica claro também, quando eles chegam à conclusão que determinados setores, e eles têm um foco na saúde também, e a avaliação que eles fazem é que se gasta muito dinheiro na saúde. Se gasta muito, se gasta mal dinheiro
na saúde. Como ao contrário, a gente sabe muito bem, pelos estudos de vários especialistas, que se existe uma área subfinanciada no país, há muito tempo essa área se chama saúde pública, Sistema Único de Saúde. E não é à toa que a situação que a gente presencia no SUS é uma situação de calamidade. Uma coisa que eles não falam, mas é uma pergunta que não quer calar, nós vamos reduzir o contingente militar, de cada 3 servidores federais, 1 é militar. Eu vi faz 2 meses, num vídeo do deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, do PSOL, ele reproduziu e ele, com muita pertinência, falou assim, vamos chamar a atenção. Tinha um general, não sei se vocês já ouviram falar, general Mourão, dando uma palestra no clube lá da maçonaria, e ele fala, presta atenção no que esse general está falando. Uma das falas é o seguinte, gente, o general falando, vamos parar de bobagem, esse negócio de que os americanos querem tomar a Amazônia, isso é bobagem, ninguém está querendo invadir a Amazônia não. A meu ver, o contingente militar, que é extremamente importante e precioso do país, só faz sentido se for para defender a Amazônia, se for para defender a chamada Amazônia Azul, que é o litoral brasileiro, se for para defender fronteira. Se nós não estamos correndo esse risco, por que nós precisamos de tanto militar? Aí eu pergunto para os militares, eles querem continuar desse tamanho ou eles vão concordar com o seu general de plantão que diz que não precisa, que esse perigo não existe? Pelo resto da palestra dá para a gente perceber que o perigo que esse general vê são os índios. Então assim, eu acho que para lutar contra índio não precisa nem de um grande contingente dos militares também, E fica claro assim o tipo de visão, a meu ver, empobrecida do debate sobre que país nós queremos para o futuro, e isso de certa forma tem que ser resolvido entre todos nós. Que tal a gente fazer coisas como começar cumprindo o teto? Vamos começar pelo básico, pelo óbvio, vamos começar cumprindo o teto constitucional. Ninguém mais pode ganhar do que 30 e poucos mil reais por mês. Vamos, Acho que as entidades do serviço público têm que falar mais sobre isso. Que tal falar de progressividade tributária? Reinstituir, por exemplo, a tributação de dividendos de pessoa física. Sujeito que recebe bônus da sua instituição financeira, recebe uma série de dividendos, de lucros de empresa. Só o Brasil e a Estônia não tem isso. Tem um estudo do IPEA, do Rodrigo Araído e do Sérgio Gobetti sobre isso. Ou seja, será que o ministro da Fazenda, que é uma das pessoas que mais recebe dividendos por conta das relações deles com grandes empresas, estaria disposto a cortar na própria carne? Que tal restituir os gastos com terceirizados, voltar a incluir o gasto com terceirizado no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi abolido aí para Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensorias? Por quê que o gasto com médico, com professor, com policial conta e o gasto com terceirizado não conta? O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos dando a senha para estados e municípios acabarem com a instituição concurso público e fazerem, daqui para frente, sua gestão pública, contratando organizações sociais, contratando simplesmente empresas. É essa cara que querem dar ao serviço público brasileiro, com o beneplácito do Banco Mundial. Que tal revogar o acórdão 2444, em que o TCU exclui a despesa com organizações sociais do cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal? Eu achava que essa lei era importante. Martelaram tanto na nossa cabeça que era importante, e aí começa a criar uma série de exceções justamente para aquilo que há de mais complicado, a meu ver, na gestão pública. É isso, gente. Esse é o meu recado. Obrigado. Um abraço a todos.